Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre textura de solo. É mais um vídeo aí da nossa série de vídeos sobre física do solo, onde a gente está estudando aí para poder entender, né, as características físicas do nosso solo e aprimorar, né, a nossa técnica de produção do nosso plantio e poder produzir mais e causar menos danos à natureza, né? Então, textura de solo é expressa pela proporção dos componentes granulométrico da fase mineral do solo, areia, sílice e argila. Então, essa textura do solo, né, é a característica que define, né, o tipo de solo, né, qual é a sua textura de acordo com o tamanho, né, das partículas do solo, né, se ela é areia, se ela é sítio ou se ela é argila. Sítio ou limo é todo e qualquer fragmento de mineral ou rocha menor que a areia fina e maior do que a argila, e que na escala de Welton tem amplo uso em geologia correspondente ao diâmetro, né, dessa expressão. Então, né, de acordo com a escala, né, desse camarada aqui, que eu não sei expressar esse nome, vocês me desculpem, né, que costumado usar aí na geologia, né, corresponde a essa expressão que vocês também estão vendo aqui. Não é o nosso foco explicar esses tipos de equação, esses tipos de conta, esse aprofundamento, né, uma coisa, né, mais específica para quem trabalha em laboratório, para quem tem uma análise, né, mais criteriosa. Nós aqui estamos entendendo para poder aplicar no nosso dia a dia, mas nada tão profundo, tão complexo. Vamos aos poucos, talvez mais para frente a gente estuda sobre essas partes mais aprofundadas. Mas lembrando que, assim, das partículas que se tem, né, no solo, a argila é a partícula mais fina, né? Pode ver que um pedaço, né, um torrão de argila, um pedaço de argila, ele é realmente bem compactado. Por quê? Porque os grãos são muito finos, então eles compactam muito melhor, né? Então a compactação dele é mais visível a sua uniformidade a olho nu do que a areia, por exemplo. Como o grão de areia, mesmo que seja a areia mais fina, como ela é bem maior que a argila, quando você olha, você consegue ver ali os grãozinhos. Da argila não, você vê só aquele pozinho, para assim, né, identificar ali os caroços, digamos assim, né, os grãos ali, teria que auxiliar de um aparelho microscópio, né. E o silt é aquela terra que está intermediária, digamos, né, entre, não é nem areia e nem argila, né, é um agregado menor que a areia e maior que a argila. Textura do solo. A textura tem grande influência no componente físico hídrico, né? Então, a questão da terra de escoamento de água, né, de infiltrar água, se choveu e aquela água todinha entrou dentro da terra, ou aquela água não conseguiu, né, ser absorvida pela terra e começou a escorrer, né, dando aquela enxurrada, e a quantidade de água que fica retida no solo, a quantidade, o tempo que essa água permanece no solo, né, ela é ligado diretamente à textura de solo, né, que é esse comportamento físico e químico também, porque esse arranjo, né, das partículas, além de influenciar na questão hídrica, também influencia na questão química, né, do solo. Por isso, sua avaliação é de grande importância para o uso e manejo do solo utilizado para a agricultura, né? Então, com base nessa observação, você ali já tem muitas noções, né? Se ele é um solo argiloso, né, a infiltração de água é muito mais difícil, né, é muito mais complicado, porque as partículas estão muito mais juntas. Então tem mais dificuldade da água se infiltrar, né? Obviamente, se as partículas estão muito juntas e é mais difícil de infiltrar água, tem mais difícil de infiltrar ar, então tem menos oxigênio nessa terra.
Então, processos químicos, né? A biologia do solo que necessita de oxigênio, ela já fica um pouco mais comprometida. Você plantar nessa região uma planta que necessita de muito oxigênio é mais complicado. Por outro lado, a questão de retenção de água. Um solo argiloso ele retém muito mais água do que um solo arenoso, né? Você joga uma quantidade de água sobre um solo de areia, rapidamente ele some ali na areia, digamos assim. A areia absorve ele muito rapidamente, mas também seca muito rápido, porque ele tem uma alta capacidade de infiltração de água, mas ele tem uma baixa capacidade de retenção de água, né? A água infiltra facilmente, a planta consegue retirar do solo arenoso a água que tiver rapidamente, mas ele seca muito rapidamente também, porque, né, acontece porque a infiltração é rápida, né? Já um solo argiloso, que é o outro extremo, né, a água demora muito mais para se infiltrar naquela terra. Só que ela demora muito mais tempo, né, para secar, ou seja, para infiltrar e sumir também da terra. Só que tem mais dificuldade da planta também extrair aquela água, porque ela está mais ligada ao solo, digamos assim, ela é mais de difícil extração, né? Então esse tipo de avaliação aí vai de acordo com o tipo de planta que você vai escolher para essa terra. Se for uma terra argilosa, né, que as partículas estão muito mais perto, é uma terra mais densa, digamos assim, você plantar uma macaxeira, você plantar um amendoim, uma batata, que são plantas que vai se desenvolver dentro da terra, é muito mais difícil para essas plantas crescerem dentro da terra, deslocar toda aquela terra e arrumar local para sobreviver ali dentro. É mais difícil. Ao contrário de um solo arenoso, né? Um solo arenoso é muito mais fácil de uma planta, né, subterrânea, digamos assim, né? Uma batata, uma coisa que ela cresce ali dentro da terra, é muito mais fácil dela crescer, né, numa terra arenosa do que numa terra argilosa, né? A força mecânica ali, digamos assim, para ela, né, liberar espaço para crescer dentro do solo, né, na terra argilosa é muito mais difícil que na terra arenosa. Então essa observação é muito interessante para você decidir ali qual planta você vai aderir no seu sistema. Obviamente, se você plantar vai dar, mas não vai ser com tanta abundância que você plantar ali num terreno mais ideal para aquele tipo de cultivo. Isso também tem a ver com a questão da irrigação, né? Uma terra de areia você tem que irrigar todos os dias, né? Talvez 2 vezes por dia. Por quê? Porque ela absorve muita água, libera muita água e seca muito mais rápido. Um solo mais argiloso ele passa mais tempo com a água retida, então você vai precisar de uma irrigação menos frequente. Por quê? Porque o solo passa mais tempo com água, né? Então tudo isso vai influenciar aí nas suas decisões estratégicas na sua plantação. No Brasil, a classificação de tamanho de partícula utilizada segue o padrão disposto a seguir, né? É um dado da Embrapa de 1979, né? Isso aqui corresponde aqui às partículas de argila, né? O tamanho das partículas de CIT, que é o meio termo entre a argila e a areia, né? E a areia fina e a areia grossa, né? Então temos aqui a areia fina, a areia grossa, CIT e argila, né? A argila é o menor, né? A areia grossa é o maior, digamos assim, e a areia fina um pouco, né, mais fina, menor os seus grãos, e o CIT é ali, digamos, o intermediário entre a argila e a areia, né? E também temos, né, as frações mais grosseiras do que a fração areia, né? Que são o cascalho e o calho, né, que é bem mais grosso, e a matação aqui, que é bem mais grosso ainda, né? São já essas partes, né, partícula bem grossa, digamos assim, né? São cascalho, pedra mesmo, né? Então tá aí essa classificação para quem tem curiosidade, né? É um dado oficial aí da Embrapa desde 1979, né? É interessante a gente entender para a gente não ficar tão leigo no assunto, né?
mas identificando ali um terreno mais arenoso, mais argiloso, né, ou mais meio termo, digamos assim, um silt, né, vai facilitar você tomar uma decisão na hora de fazer o seu plantio para que você tenha o máximo de, né, desempenho possível, tenha uma produção de maior qualidade. Pessoal, por hoje é isso, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Quem tiver dúvida, por favor, deixa nos comentários. Quem tiver sugestão, né, quem quiser acrescentar algo que eu tenha esquecido, por favor, deixe no comentário. Vai enriquecer o conhecimento de todos. Se inscreva no canal, curte o vídeo, dá uma força pra gente. Você se inscrevendo, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Você vai estar aprendendo e vai estar ajudando você aí no seu refúgio, na sua terra e na sua plantação. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.